E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui ao Didática Tech. Vamos a mais uma aula aí do nosso curso de R para Machine Learning, tá? Antes da gente continuar a nossa transformação aí no dataset, né, para que ele possa ser utilizado no algoritmo de Machine Learning, é importante a gente conhecer alguns pacotes da linguagem R específicos para o processamento de dados e para análise de dados, tá? Esses pacotes são muito utilizados quando a gente fala em análise de dados, em pré-processamento, então é importante a gente abordar um pouco eles antes da gente continuar lá na nossa transformação, tá? Depois que a gente fizer essa conversa, exposição, a gente volta lá para o nosso dataset e continua então transformando eles aí utilizando já algumas funções desses pacotes que a gente vai apresentar para vocês, tá? Para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Tidyverse, tá? O Tidyverse ele é uma coleção de pacotes, tá? Ele não é um pacote em específico, e sim uma coleção criada especificamente para ciência de dados, tá? Vamos abrir ele aqui, ó, o site dele. Tem um site bem legal aí da gente dar uma analisada, bem detalhado, com bastante informação a respeito dos pacotes, tá? Aqui ele tem uma explicação, né? É tudo em inglês, tá? Mas, claro, isso hoje não é mais uma desculpa aí pra gente, né? Dizer que, é em inglês, então não tenho muito o que fazer. A gente pode simplesmente traduzir a página, né? Caso a gente não conheça o inglês, a gente traduz a página ou mesmo vai indo lá no Google Tradutor, né? Pega aqui, copia e cola lá e dá uma olhada se não entendeu, né? Então, claro, a gente vai tentando aí trazer para o português bastante coisa, vai explicar para vocês em português, vai facilitar o caminho, né? Mas no estudo de vocês por conta aí, com certeza vocês vão se deparar com bastante coisa em inglês, tá? Então, como a gente já falou, né? O Tidyverse é uma coleção de pacotes desenvolvidos para linguagem R, tá? Se a gente quiser, ó, eles até dão a dica já aqui, a gente pode instalar essa coleção inteira de uma vez aqui na nossa linguagem R aí, tá? A gente não aconselha vocês a fazer isso, aqui a gente até botou como se faz, porque é muita coisa, tá? A gente já realizou esse processo aqui e são muitos pacotes que vão ser instalados, levam tempo aí. A gente entende que não tem essa necessidade. A gente pode ir instalando depois aqui, ó, pacote por pacote, conforme a nossa necessidade, conforme o que a gente vai realmente utilizar. Mas se vocês preferirem, vocês podem instalar isso aqui e estão garantidos já, né? Depois não precisam ir instalando um por um os pacotes. Só vai demorar um tempinho aí, né, para fazer o download de tudo e fazer a instalação de todos esses pacotes, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui então, né, do que se trata o Tidyverse. Aqui eles nos dizem o que é o núcleo, o coração aí do Tidyverse, né? São vários pacotes, mas aqui estão os principais, tá? A gente vai focar aqui, tá, no dplyr, que é esse pacote aqui, que ele nos ajuda na manipulação dos dados, tá? No tidyr, que nos ajuda na organização dos dados, e aqui também no stringr, que é muito importante aí quando a gente vai fazer manipulação com as nossas strings, as nossas frases, palavras aí, né? A gente vai trabalhar em colunas desse tipo, como a gente já viu um pouco, né? A gente não usou o stringr, mas a gente já fez uma manipulação numa string aí no na nossa aula anterior, né? Quando a gente tirou o R cifrão lá da nossa variável preço do carro, né? Então a gente já utilizou um pouquinho dessa ideia aqui, mas não com o pacote stringr, né? A gente utilizou a função gsub lá. Mas então a gente vai ter no pacote stringr muitas outras possibilidades, certo? Aqui a gente deixou para vocês o link, né? Vocês podem acessar, vai estar disponível aí também abaixo do vídeo. E a gente vai mencionar aqui, antes de entrar nos pacotes especificamente que eu mencionei ali, né? A gente vai mencionar esse pacote que é o Magritte, é um nome um pouquinho estranho aí, né? O pacote em si a gente não vai utilizar muito ele, mas tem uma função específica desse pacote que ela é muito importante no Tidyverse, tá? Ela traz um operador aí para nós que simplifica muito a nossa vida, tá? Vocês podem entrar aqui, ó, conforme vocês vêm aqui, vocês podem ir clicando em cada um dos pacotes e ele vai ter todo um detalhamento sobre o pacote. Depois, quando a gente for falar especificamente desses pacotes, a gente vai mostrar para vocês, tá? Mas vocês podem acessar qualquer um deles aqui, tá? Se vocês ficarem curiosos, né? O que o ggplot faz? Ele já nos diz aqui, né, que é um pacote gráfico. Pode clicar nele aqui, acessar e ver todo um detalhamento aí. Tem bastante informação sobre cada um dos pacotes à nossa disposição, tá? E o Magritte, nos traz aí principalmente um operador, ele traz mais de um, tá? Ele traz alguns operadores, mas principalmente um que é muito útil quando a gente vai utilizar os outros pacotes do Tidyverse, tá? Quando a gente vai fazer análise de dados. Aqui ele nos dá um exemplo, ó. Vocês podem ver aqui, ó, a gente está criando uma variável aqui, né, através da função read.csv. Vocês sabem o que é, né? A gente já fez isso bastante. A gente está carregando um arquivo, nesse caso aqui um arquivo CSV, para dentro da variável.
Só que ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está utilizando esse operador aqui, ó, que é o pipe, tá? O nome do operador é um porcento, sinal de maior, porcento de novo. Esse que é o operador, tá? O que ele faz? Ele vai encadear processos, tá? Encadear funções. Então, ao mesmo tempo que eu estou carregando, então eu fiz isso, carreguei o pacote, mas eu já fiz um subset aqui, ó. Eu usei o operador aqui, né? E na próxima linha eu vou lá e faço um subset na minha variável underline A. Então, dentro desse dataset aqui que eu estou carregando, provavelmente eu tenho a variável A, e eu estou fazendo um subset nela com a condição de ser maior que x, tá? E ao mesmo tempo que eu faço isso, eu já faço uma transformação e também utilizo a função read aqui para visualizar só os 100 primeiros valores que eu tenho, tá? Então, eu já faço tudo isso de uma vez só. Eu não preciso ir lá e realizar operação por operação, né? Salvar, depois salvar de novo e assim por diante. De uma vez só, eu já estou fazendo isso. Então, a minha variável de data aqui, ela já vai estar nesse formato final. Ela nem vai ser carregada como o arquivo file.csv era originalmente, tá? Eu nem vou saber como ele é originalmente, porque eu vou carregar ele direto já finalizado. Vamos mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Aqui a gente deixou também os links aí para vocês, tá? Do pacote, vocês podem acessar e ver ele mais detalhadamente. Vocês podem instalar ele aqui. Se vocês não quiserem executar isso aqui agora, a gente só vai fazer um exemplo bem simples aqui, só para mostrar para vocês mesmo, né? Não precisa instalar, porque quando a gente instalar os outros pacotes, ele vem junto já, tá? Então, não é necessário realmente instalar. Mas se vocês quiserem seguir aqui o passo a passo, né? Vocês podem fazer a instalação e carregar o pacote aqui, ó. E eu vou só carregar o nosso dataset aqui, tá? Nosso mesmo dataset que a gente já utilizou aí, né? O FIP prévio ajustado. Só para fazer aqui, ó, um exemplo bem simples, tá? A média da coluna preço. Então, qual é a média de preços que a gente tem no nosso dataset, né? 64.900. Essa é a média de preços. Todos os carros, todos os veículos de todas as marcas, independente do ano, essa é a média de preço que a gente tem, tá? Outra forma da gente fazer isso, então, utilizando agora o nosso operador pipe aqui, ó. A gente está selecionando a nossa variável preço do nosso dataset, né, do nosso data frame aqui, e indicando aqui que a gente quer a média disso. Tá vendo que a gente mudou a lógica aqui, né? Aqui a gente utilizava a função média, função min, né? E passava entre parênteses aqui o que a gente queria, a nossa variável que a gente queria a média. Agora a gente mudou aqui, ó. A gente está pegando a nossa variável e indicando que dentro dela eu vou fazer a média. Vamos realizar aqui e ver se funciona? E aqui, ó, o resultado é exatamente o mesmo que a gente teve antes. Nesse exemplo aqui, né, tu pode estar pensando, ah, mas qual a utilidade disso? Naquele outro que a gente mostrou aqui já fazia mais sentido um pouco, né? Mas aqui realmente a gente fez dessa forma só para vocês entenderem a ideia, né, e verificar aqui como que funciona, o que ela faz. De forma bem simples é isso. E agora na sequência, quando a gente for falar já do dplyr, vocês vão ver que realmente é muito útil esse operador, tá? E facilita bastante a nossa vida, tá? Uma forma aqui para a gente escrever esse operador, para não precisar ir lá selecionar, a gente pode vir aqui, porcento maior, porcento de novo. E está aqui o operador, tá? Você pode ver que mudou inclusive a cor aqui, né? Uma forma mais fácil é Ctrl Shift M. Se eu selecionar Ctrl Shift M, ele vai inserir o operador pipe aí para nós, direto aqui no RStudio, tá? É só uma dica aí, caso vocês queiram utilizar, vocês podem fazer dessa forma. Certo, pessoal? Então, na próxima aula aí, a gente vai continuar essa conversa sobre os pacotes aí do Startverse, indo para o dplyr e já mostrando, então, de maneira mais detalhada como que ele funciona e no que ele nos auxilia.